E aí pessoal, então nessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer a parte de navegação dentro do meu JavaScript, então roteando para as páginas, tá? Então eu vou fazer uma lógica aqui que quando eu vou criar um botão para quando eu estiver na minha listagem eu redirecionar para cadastro e quando eu estiver no meu cadastro eu voltar para a listagem, tá? Então quando eu estiver aqui na listagem eu vou clicar em um botão para ir para cadastro e quando eu for em cadastro eu quero voltar para a minha listagem. Então, aqui na nossa listagem page, eu vou criar aqui um botão, né? Tá. Lembrando que sempre que eu tenho mais de um elemento, eu preciso encapsular esses elementos, né? Então eu vou só encapsular esses dois elementos que estão no mesmo nível para um outro componente, poderia ser assim. E esse meu botão aqui então vai ser o quê? Ir para a tela de cadastro. Então quando eu clicar nesse botão, eu quero ir para a tela de cadastro, tá? Uma maneira de fazer esse disparo é através de uma coisa que a gente já viu anteriormente dentro da nossa definição aqui dentro do nosso app.js. A gente utilizou aqui o redirect de qualquer coisa para home, tá? Então a gente pode fazer a utilização deste componente aqui para fazer uma lógica de roteamento, tá? Então de alguma forma eu preciso renderizar aquele componente dentro do meu render para fazer essa rota, tá? Então como que a gente pode fazer isso, Lucas? Por default aqui, então a gente está fazendo o return da nossa tela, certo? Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma condição, né? E dentro dessa condição, eu posso retornar, em vez de retornar um elemento HTML igual a esse, eu vou retornar o quê? Aquele elemento de redirect. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar o nosso redirect, né? E passar aqui a tela de cadastro, por exemplo, né? Vale lembrar que aqui a gente pode colocar assim ou cercar ele através do colchetes aqui. Como é só um componente, eu posso sonegar, digamos, o colchetes, tá? Mas vamos fazer só para manter o padrãozinho, vamos deixar ele em ponto e vírgula no final. Bom, eu preciso aqui dentro desse if fazer uma validação de algum cenário para conseguir fazer esse roteamento. Como que a gente pode fazer isso, Lucas? A gente pode ter uma variável dentro do nosso state, que a gente estudou anteriormente, que faz um controle para esse roteamento. Por exemplo, eu vou criar aqui um state, né? Meu estado inicial da página vai receber aqui um atributo chamado toCadastro. E esse toCadastro vai receber false. Então, se o toCadastro for verdadeiro, eu vou renderizar esse redirect. Se ele não for, ele vai cair no default aqui, que é renderizar o H1 e o button. Então, se a gente for na tela lá, nossa listagem ainda está renderizando. Opa, aqui eu criei um clique não define nada, só para ver se ele está. Então, não importei o meu redirect, né? Então vamos importar o redirect. Beleza, então estou na minha listagem, não, o meu atributo lá está como false, então ele acabou renderizando o meu H1 e o meu button. Porém, quando eu clico no meu button, ele não faz nada, certo? Bom, o que a gente precisa fazer? Então, no on-click desse button, a gente precisa mudar o estado desse componente para ele cair nessa condição aqui e fazer o roteamento para cadastro, tá? Então, a gente vai construir aqui, então, uma função de onClick ir para cadastro, né? Então, por exemplo, se vocês tivessem alguma condição que vocês quisessem fazer antes de ir para a listagem lá, então vocês poderiam fazer essa condição antes e depois simplesmente chamar o setState, passando um novo estado para o componente, que seria o toCadastro igual a true, certo?
Então, a gente só precisa aqui, então, fazer a chamada do onClick, né? Fazer a nossa aerofunction chamando o dis.onClickCadastro. Vamos ver se isso daqui já funciona. Cliquei na tela de ir para cadastro e, voilá, ele funcionou o nosso redirect. Então, o primeiro cenário é a gente criar um estado e ter uma variável para controlar esse estado. Se o estado for de redirecionamento, a gente tem uma condição que faz ele retornar um outro componente, que é o componente de redirecionamento, tá? Bom, beleza. Então, esta é uma das formas que a gente pode fazer o redirecionamento. Agora, eu vou fazer um outro botão de cadastro para a gente voltar para a listagem, tá? Então, se a gente quiser voltar em código também, vamos lá para a tela de cadastro. Uma outra forma que a gente pode fazer isso vamos só criar aqui, então, eu vou ter aqui o meu abre e fecha, né? Só vamos criar, então, aqui nosso botão. Nosso botão é voltar para, mantendo o mesmo padrão que a gente utilizou aqui, né? Só para ir para a tela de listagem, certo? Bom, aqui, então, também mesma coisa. Quando eu clicar nesse botão, eu quero fazer o disparo de uma função aqui, um clique ir para listagem. Vamos criar essa função aqui, né? Para listagem, beleza. Então, temos a nossa chamada aqui. Então, no momento que eu fizer essa chamada, eu quero voltar para a listagem. Como que a gente pode fazer isso, Lucas? A gente pode trabalhar com valores de referência também. Então, a gente pode trabalhar lá com uma propriedade de props ali, não props. Bom, deixa eu fazer aqui, vamos fazer aqui um console.dis.props, só para vocês verem quais são as propriedades que por default o nosso componente recebe. Então, estou lá no meu cadastro, cliquei na listagem, olha só, que estranho, por default, o nosso componente não recebe nada de propriedade, nada. Então, eu não tenho nada para ser chamado. Porém, existe uma função do React Router DOM que eu posso ligar esse componente aqui ao esquema de roteamento, tá? Então, para isso, a gente pode utilizar aqui, ó, uma função e encapsular esse componente, tá? Isso é bem comum em alguns casos a gente fazer esses encapsulamentos. É como se a gente fizesse uma função chamando a page. Então, eu vou importar lá do pacote do router uma função chamada reachRouter. E passando aqui, então, importei do componente reachRouter do React Router DOM, passando como função o meu componente. Então, ele vai encapsular o meu componente dentro do router. Vamos ver se agora a gente tem alguma propriedade de referência, né? Olha lá, automaticamente a gente recebeu history, location, match, enfim, a gente recebeu um monte de parâmetro. Inclusive chamadas, se a gente quiser fazer um rollback, enfim, a gente tem várias funções aqui, tá? Mas eu quero utilizar uma aqui chamada history, tá? Para melhorar aqui, ó, por exemplo, se eu colocar um ponto na minha ideia, que a minha ideia não acha nada, ela se perde, ela não sabe o que eu vou chamar. Claro, JavaScript a gente não tem uma tipagem forte lá dos nossos componentes, né? Igual a gente tem lá no TypeScript. Então, o que nesse caso aqui eu vou fazer para melhorar um pouco o lint do nosso código? Eu vou passar aqui na minha cadastro page o meu proptypes, né? Exemplo lá do proptypes. Bom, esse proptypes aqui, a gente viu que a gente tem aqui a gente tem várias funções. A função que a gente quer chamar está dentro desse objeto history, tá? E a gente vai querer usar essa função aqui, ó, esse push. Então, eu vou definir a estrutura desse push dentro do meu proptypes aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu history, certo? Sempre que o meu history ali, no caso, ele é um objeto, tá? Como que eu defino um objeto aqui como proptypes? O pacote do proptypes, ele tem um atributo lá chamado shape, tá? Então, o meu shape, ó, já importou do proptypes, é a declaração de um objeto, tá ok?
Então, eu tenho um shape e dentro do shape aqui eu passo também uma atribuição, passo um objeto de type, né? E dentro do objeto shape eu tenho, do objeto history, eu tenho uma função chamada push. Então, essa função é uma function, né? Vou importar lá também como a function do PropTypes. E vou falar que essa função aqui é required. Bom, então nesse formato aqui eu só melhorei um pouco o meu código para saber que eu estou recebendo uma propriedade e eu tenho uma propriedade chamada history com um método chamado push. Tá? Então, se eu der um clique lá, eu tenho uma propriedade history com o método push. Isso já faz com que, pelo menos a IDE aqui, ela já me auxilie no momento para fazer o lint aqui. Então, por exemplo, tenho dis.props. O meu history já está ali, history.push. Então, pelo menos auxiliou, e isso facilita um pouco a leitura do código. Se eu quiser dar uma olhada aqui, eu sei que a gente está utilizando o history.push, beleza? Então aqui no push eu preciso passar para qual rota que eu vou fazer o redirecionamento. Eu vou fazer então, eu vou redirecionar para listagem. Vamos ver se isso daqui funciona. Bom, estou lá no meu cadastro, ir para a tela de listagem e ele foi para a minha listagem page. Foi para cadastro, foi para listagem, então ele consegue fazer esse roteamento. Essas duas maneiras já devem nos dar uma boa margem de segurança para fazer esses roteamentos. Tá? Então, lá na listagem, a gente tem uma variável de estado, controlando se eu vou para uma outra rota ou não, e com base nisso eu faço um if no render para redirecionar. Lembrando que variável, trocou o meu estado da aplicação, meu render vai ser reexecutado, ele chamou o componente, vai redirecionar. E no outro caso, a gente fez a ligação daquele componente, né? A gente usou o router e acabou ligando o nosso componente ao router e com isso ele injetou todas as funções do router para nós. E com isso a gente tem acesso a uma série de outras funções e uma delas que a gente está utilizando nesse momento é a do history push. Mas se a gente pode dar uma investigada ali e ver que aqui a gente teria também outras finalidades. Por exemplo, eu quero fazer um back button, quero fazer outras manipulações, eu conseguiria fazendo a atribuição desta função dentro deste pacote. Tá? Então, eu acho que é isso, pessoal. Na próxima aula eu vou tentar trabalhar com formulários, tá bom? Até a próxima aula.